Bom, pessoal, continuando aí nossos sólidos geométricos, hoje nós vamos falar sobre os cones. Vamos à definição? Então, olha só, eu vou considerar um plano, né, que eu vou chamar de alfa. Pode ser, por exemplo, o chão da nossa sala. Nesse plano alfa, eu vou considerar um círculo. E aí, fora desse plano, em qualquer lugar fora do plano, eu vou considerar um ponto. E aí eu vou ligar este ponto a todos os pontos que compõem esse círculo. Inicialmente eu vou ligar os pontos da circunferência e depois aos pontos internos. Perfeito? Então este sólido que eu acabo de formar se chama cone. Esse ponto aqui que está fora do plano da base é o chamado vértice. Perfeito? E existem alguns cones muito comuns na nossa vida, né? Quantas vezes nós fomos a uma festa infantil e nos deparamos com cones como esse? Os cones que as crianças usam para colocar em cima da cabeça, os famosos chapeuzinhos de festa. Quem é motorista também conhece muitos cones, os cones que estão no trânsito, é isso? E tem também um famoso cone da culinária japonesa, né, apreciado por muitos, que é esse aqui, ó, o temaki. Tranquilo? Bom, vamos continuar então. Então nós vamos estudar um pouquinho os cones. Então eu vou considerar um círculo, né, um ponto fora do plano da base, e eu vou ter aqui o vértice, né, e um cone. Perfeito. Vamos a outro, ó. Um círculo, um ponto fora da base, né, que eu vou chamar de vértice, e eu também vou ter aqui um cone. Muito bem. Deixa eu observar o primeiro. Se eu pegar esse vértice e fizer uma projeção ortogonal sobre o plano da base, o que acontece com esse vértice, com essa projeção? Ela cai no centro desse círculo. Então esse é um cone reto. Agora, se eu pegar esse vértice e fizer uma projeção sobre o plano onde está a base, o que acontece com esse ponto? Ele cai fora do círculo, ou ele não cai no centro da base. Então esse cone é um cone oblíquo. Perfeito? Uma definição bem simples é a seguinte: se eu ligar o vértice do meu cone ao centro da base, né, se essa ligação, esse segmento que eu formei, for um segmento perpendicular, ou seja, se for um ângulo de 90 graus, ele vai ser um cone reto. Agora, se eu ligar o vértice do cone ao centro da base, ao centro do círculo, e eu não tiver um ângulo de 90 graus, se eu tiver um ângulo diferente de 90 graus, então eu vou ter um cone oblíquo. Os cones retos também têm um nome especial. Eles são chamados de cones de revolução. E a gente vai ver agora por que isso. Então, vamos mostrar agora por que um cone reto recebe o nome de cone de revolução. Olha que simples, ó. Eu considerei aqui um triângulo retângulo. Perfeito? E o que eu vou fazer? Eu vou segurar esse eixo aqui. Nessa reta, eu tenho um dos catetos do meu triângulo retângulo. Então, eu segurei através desse eixo e vou fazer uma rotação completa de 360 graus do meu triângulo retângulo em torno desse meu cateto. Vamos ver como é que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer aí? Olha só. Fazer a rotação completa. Olha comigo lá. O meu triângulo retângulo está girando em torno do meu cateto e eu vou ter esta figura aqui, ó. Estão acompanhando? Nós temos aqui um cone reto. Olha lá, esse é o meu cone reto, obtido da translação, da rotação, na verdade, de 360 graus de um triângulo retângulo em torno de um dos seus catetos. Perfeito? E nós vamos ter aqui a base. O que é a base desse meu cone? A base desse meu cone é uma circunferência, na verdade, um círculo, né? Então, o círculo é a base do meu cone. Então, essa aqui é a situação que a gente tem.
Estou girando aqui para vocês perceberem com mais calma. Tá bom? Perfeito. Bom, pessoal, então, continuando a falar sobre cones, o que mais a gente vai calcular sobre os cones? Vamos acompanhar comigo aqui? Olha, considerei um círculo, um vértice, né, um ponto fora da base do círculo, e aí eu acabo de construir um cone. Muito bem. A primeira coisa que a gente vai calcular é a área total desse cone. Vamos comigo? Então, o cone tem uma base mais a lateral, que é aquilo que está em volta dele, certo? Bom, a base, um círculo de raio R. Lembra da história? Aqueles dois franceses que entraram na floresta e aí apareceu, eles arrancaram a árvore e o gordo caiu no buraco e ficou o quê? Quadrado. Ah, então a área da base é πr quadrado. Muito bem. Agora veja bem, vamos ver como é que é a lateral. Lateral é esse que tem aqui em volta do meu cone. Vocês lembram que a gente mostrou agora há pouco? Que o nosso cone reto é um cone de revolução. Por quê? Porque eu tinha aqui um triângulo retângulo que rodou e fez uma rotação completa em torno de seus catetos. Muito bem. Quando esse triângulo retângulo girou, ele gerou o cone. Então, esse segmento aqui que vai do vértice até os pontos do círculo, da circunferência que são aqui na minha base, ele tem um nome especial. Ele se chama geratriz. E eu vou chamar de G. Então, vamos comigo? Olha só. Vamos pegar essa lateral aqui, vamos abrir e eu vou ter essa situação. Eu cortei o meu cone. Então, eu tenho essa situação da planificação dele. Então, essa parte aqui é a geratriz. E esse cara daqui, ó, é a circunferência que abriu. Então, esse cara daqui são os dois franceses que cobriram a árvore, que é 2πr. Perfeito? Muito bem, então isso aqui é um setor circular. Vamos comigo calcular a área desse setor? Olha só, eu vou calcular vários triângulozinhos aqui, ó. Pegar um segmento aqui, fechei e formei um triângulo, ó. Chamei esse cara de A, esse cara vai ser quem? O G. Então, a área desse triângulozinho aqui vai ser base vezes altura sobre 2. Vamos usar mais um, ó. Fiz mais um triângulozinho aqui, esse cara é o B, esse cara aqui também é o G. Então eu vou ter B vezes G sobre 2. Mais uma vez, ó. Aqui eu pego um C, então esse cara vai ser C vezes G sobre 2. Vamos continuar? Ó, D, G, D vezes G sobre 2. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse G sobre 2 em evidência e eu vou ter A mais B mais C mais D. Mas quem é o A mais B mais C mais D? Era a circunferência que abriu. Continua sendo uma circunferência. Então continua a ser 2πr. Aí eu vou cortar o 2 com o 2 e eu vou ter que a área do setor é πrg. Uma forma bem fácil da gente decorar é o seguinte. Lembra da história? Eram dois franceses que entraram na floresta e abraçaram a árvore. Então, para abraçar a árvore, para fazer aquela circunferência, 2πr. Muito bem, um era gordo, caiu naquele buraco, no círculo, e ficou quadrado. O outro era magrinho. Aí o que aconteceu? Ele estava com tanto calor que ele tirou um leque para fora e começou a se abanar. Imagina, um magrinho se abanando com leque? O que é isso? QI, né, gente? πr-QI. Então eu tenho aqui a área lateral, πr-G. πr-G. E aí eu vou colocar o πr em evidência e vou ter R mais G. Tranquilo? Então, pessoal, vamos agora de uma contribuição aqui do GeoGebra sobre a planificação de cones, feita pelo Eliésio A. Silva. Então, olha que interessante aqui. Nós temos um cone, né, um cone reto, perfeito. O que a gente vai fazer? Nós vamos planificar, vamos abrir esse cone. Olha só, eu vou abrir o meu cone. Ó, eu estou abrindo o meu cone completamente. Ó. Estou abrindo o cone. Ó, abri o cone. O que eu tenho? Eu tenho, olha lá, um setor circular para a lateral e um círculo para a base. Tá vendo aqui, ó? Um setor circular para a lateral e um círculo para a base. Perfeito? Ó, fechei. E agora eu vou abrir, ó. Em volta um setor circular e para a base um círculo. Tranquilinho, pessoal? É isso aí. Bom, então agora que a gente já viu como é que é a área total, né, a base mais a lateral de um cone, vamos ver o volume. Como é que a gente vai calcular o volume de um cone? Bom, vocês lembram que nós fizemos uma relação entre
o volume de uma pirâmide e de um prisma. Se a gente considera um prisma e afunila esse prisma mantendo a mesma base e altura, né, a pirâmide originada ela é 1/3 do prisma. A mesma coisa vai acontecer com o cone. Esse cone, na verdade, ele vem de um cilindro. E ele também vai ser 1/3 desse cilindro, porque ele é um afunilamento desse cilindro. Essa parte equivale a 1/3 e a outra parte toda equivale a 2/3. Nós vamos demonstrar agora, daqui a pouco, que esse cilindro vai ter um raio e uma altura, e o volume do cone vai ser 1/3 do volume do cilindro. A gente aprendeu que volumetridade cúbica, duas grandezas da base, uma da altura, então a base é πr² e a altura h, então 1/3 de πr² vezes h, ok? Então nós temos agora mais uma contribuição do GeoGebra para comparar os volumes do cone e do cilindro. Essa contribuição foi feita pelo Paulo Thompson e é muito interessante. Vamos acompanhar? Então veja aqui o que nós temos. Nós temos um cone que tem raio 1, altura 1, tá bom? E esse cone está cheio com um líquido verde. E nós temos aqui embaixo um cilindro que também tem altura 1 e raio 1. Bom, e o que a gente vai fazer? Nós vamos despejar esse líquido verde que está no cone dentro do cilindro. E vamos ver o que vai acontecer. Então, olha só, estou despejando. E o que aconteceu? Ele encheu 1/3 do cilindro. Vamos mudar um pouquinho aqui, ó. Eu vou colocar agora vou aumentar o raio, vou aumentar a minha altura. Então, a altura 2,2, o raio 2,1, e está lá, o cone cheio do líquido verde. Agora eu vou despejar, e quanto que ele vai alcançar do cilindro? 1/3. Então, essa que é a conclusão, que um cone e um cilindro que tem a mesma área da base e a mesma altura, nós conseguimos, para encher um cilindro, nós precisamos de 3 cones de mesma área da base e mesma altura. Então, a cada vez que o cone está cheio de líquido verde, e eu despejo no cilindro, ele enche 1/3. Então, isso é para mostrar que o volume de um cone é 1/3 do volume do cilindro. Perfeito? É isso aí, pessoal. Vamos, então, a mais uma orientação importante sobre os cones. Então, vamos lá. Então, nós vamos colocar aqui um cone, né? Aqui, ó, um círculo na base, um ponto fora do plano da base, e nós vamos ligar os pontos, todos os segmentos que vão desse ponto, até todos os pontos do círculo, né? E esse carinha é o vértice, perfeito? Então agora nós vamos falar sobre a secção meridiana. Lembra, seccionar significa cortar. Então a secção é um corte. Meridiana quer dizer pelo meio, na verdade pelo diâmetro da base. Então nós vamos pegar o diâmetro da base e fazer um corte perpendicular ao plano da base. Então quando nós fizermos esse corte, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um triângulo, perfeito. Né? Então a gente sabe que esse carinha aqui é a geratriz, né? E aqui embaixo nós vamos ter o diâmetro. Bom, então nós temos aqui um triângulo. Bom, o que vai acontecer se esse diâmetro for igual à geratriz? Esse triângulo será um triângulo equilátero, né? Então, se o triângulo é equilátero, então o cone recebe o nome de cone equilátero. Perfeito? Outra coisa importante que a gente não pode esquecer é do nosso amigo, né? O Pitágoras. Veja, nós temos aqui a altura do cone reto, né? O raio da base e a geratriz. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos que geratriz ao quadrado igual h² mais r². Perfeito, pessoal? É isso aí.